nessa quinta-feira, a gente, né, atrasa um pouquinho, mas estamos todos juntos aqui. Eu quero dar as boas-vindas a todos e todas ao primeiro Fórum Empresas JVN. Esse ano, nessa primeira edição, com o tema ESG, Agenda ESG do entendimento à prática. E hoje teremos um dia cheio de conteúdo, com grandes profissionais, falando sobre todas as vertentes aí dessa agenda ESG, entendendo como nós podemos aplicar esses conceitos na nossa empresa. Então, sem mais delongas, eu vou convidar aqui ao palco esses dois grandes palestrantes que vão fazer o primeiro painel do dia. Eu quero convidar aqui a Renata Santana. Renata Santana, pode já se posicionar. E o Gianmarco Bisaglia também. Vou pedir para se posicionar. Eu vou já apresentá-los a vocês. Eles vão fazer aqui um painel, uma apresentação conjunta, né, combinada. Vocês vão ver que tem muito conteúdo. E eu já vou convidar, para começar a nossa conversa aqui, a Renata Santana é profissional com mais de 20 anos de experiência em comunicação, incentivo, eventos, marketing digital e sustentabilidade. Ela é formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela FIAM, em São Paulo. Também é pós-graduada em gestão estratégica organizacional e relações públicas pela ECA USP, onde fomos colegas, né, de pós-graduação. E, atualmente, ela cursa um MBA em Sustentabilidade e Economia Circular pela PUC e Líderes Climáticos da The Climate Reality Project Brasil 2022. Ela é gerente de projetos na Bion ESG, que faz parte do grupo FSB Comunicação, uma das maiores agências de comunicação do nosso país. Ela é gerente de projetos lá e também ela é mãe da Júlia, né? E do Charles, que é um gatinho. É casada com Edgar e é apaixonada por pessoas e por boas ações. Eu tenho certeza que ela tem muito a compartilhar com vocês hoje aqui. Então, Renata, a palavra é sua. Muito obrigada. Uma salva de palmas para a Renata. Nossa, gente, depois de uma apresentação dessa, eu não sei nem o que falar mais, né? Primeiro, obrigada. Obrigada, Alina, pelo convite. Estou muito feliz de ter sido convidada para vir aqui na região de Atibaia falar sobre um tema que é tão importante. Fiquei com a missão de fazer a abertura do evento, desvendando, de fato, o que é o ESG. E aí, no finalzinho, eu vou apresentar um case. Eu tive a chance e a sorte de ter morado na Itália, na França, durante 4 anos. E a minha paixão por sustentabilidade ficou, enfim, foi para o nível altíssimo depois da minha experiência. E estou trazendo um case de lá também, para a gente bater um papo e entender o que a gente está fazendo fora, mas o que a gente está fazendo aqui no Brasil também. Então, enfim, acho que vai ser uma manhã gostosa aí. Vou pular as apresentações. E estou eu passando aqui, gente, e eu sempre me enrolo com isso aqui, mas vamos lá. Foi? Mais um? Aí, agora foi. Antes da gente bater um papo sobre essa sigla, ESG, que vocês devem estar cansados de ouvir, acho que não tem nenhum canal de comunicação que não fale dessa sigla. É importante que a gente volte um pouquinho e que a gente entenda o que é a sustentabilidade. Então, tem uma frase que pauta muito os profissionais da área de ESG, que foi formatada em 1887 pela Gro Brundtland, durante um evento na Noruega. Ela era a primeira-ministra, e ela, na verdade, assim, ela conseguiu sintetizar o que é a palavra sustentabilidade. Então, desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às nossas necessidades e aspirações. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que a gente está cumprindo bem esse papel? Não, né?
A gente, enfim, há alguns anos atrás, eu lembro que a minha mãe fazia uma coisa muito engraçada, e algumas pessoas aqui com mais de 40 vão lembrar, que a gente guardava as roupas de frio no maleiro, que a gente só ia usar realmente no inverno. Hoje a gente tem, durante um dia, 13 graus e 40 graus. No colégio, eu já estudava sobre aquecimento global e era algo muito distante da nossa realidade. E hoje a gente está vivendo tudo isso. Então, ela sintetiza que assim, a gente não está olhando para o desenvolvimento da sustentabilidade de uma maneira efetiva. Hoje, para vocês terem ideia, a gente precisava de 2,5 planetas para conseguir suprir as nossas necessidades básicas, pensando em recursos naturais. A gente não vai garantir isso para a próxima geração. Não estou falando de 3, 4 gerações, não. Estou falando mais... enfim, estou com uma filha de 2 anos... Não sei o que espera ela daqui a 10. A gente tem vivenciado isso, né? Acho que na prática. A gente saiu aí de uma pandemia, né, que tirou a gente do eixo e que fez a gente pensar. As pessoas reavaliaram muito os seus hábitos nessa época. Eu falo que é o que eu acho que veio de positivo para isso, mas é um caminho que a gente ainda tem que percorrer bastante. Então, se hoje, desse bate-papo, a gente sair com a clareza de que a gente precisa olhar, né, para a sustentabilidade de uma maneira mais efetiva e mostrar isso para as empresas, o que as empresas também podem fazer para cumprir essa agenda, a gente já vai ter avançado bem aí nesse nosso bate-papo. E aí vamos falar, então, um pouquinho aí da sigla ESG. Desvendar essa sigla. É uma sigla em inglês, então o E é Environment, o S, Social, e o G, governança. Vamos trazer para o Brasil? Então, o environment é a de ambiental. Então, a gente vai falar da parte ambiental. A gente vai falar um pouquinho da parte social e um pouquinho da governança. Eu vou abrir cada um deles para vocês, para a gente discutir um pouquinho e entender melhor. Então, vamos lá. Quando a gente fala... Vou seguindo por aqui também. De ambiente, a gente está falando de aquecimento global. Um exemplo que eu acabei de dar agora. A gente tem tido picos muito grandes, enfim, e aí todos os países estão olhando para isso, como que a gente consegue minimizar este impacto. Nós vamos solucionar esse impacto? Não, mas a gente precisa começar a olhar para isso. E aí eu falo que é bem... trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Se você mudar o seu comportamento um pouquinho, o outro um pouquinho, o outro um pouquinho, o outro um pouquinho, a gente já vai conseguir ter um resultado positivo. Se as empresas se engajarem, de fato, com a causa, com o tema, a gente também consegue avançar bem nessa parte. A gente fala um pouco de economia circular. Vou dar um exemplo caseiro, né? O que você, de fato, pode fazer. Eu tinha em casa, juro, gente, era um cercadinho de 10 centímetros. E eu falei, vou fazer uma horta. Era a única parte de terra que tinha numa casa que eu moro hoje. E aí todo mundo falava assim, não dá para você usar isso. Eu tenho nesse jardim manjericão, eu tenho cebolinha, eu tenho salsinha, eu tenho pimenta. Eu fiz uma horta nesse espacinho bem pequenininho. Então, assim, é possível fazer. O alimento que antes eu jogava no lixo, as sobras de alimento, né, casca de batata, que a gente sabe que hoje a gente pode fritar e virar um bom de um petisco, mas que a gente vem de uma cultura que não nos permitia isso, né, a gente descartava tudo. Hoje eu tenho uma composteira em casa com 4 caixas de manteiga. Eu fiz uma composteira, então todos os restos de alimentos vai para a composteira, e essa composteira é que alimenta a minha horta e o meu jardim. Antes, o que era mais fácil? Eu saí de casa, ia até, né, enfim, a loja mais próxima e comprar um saco de areia. Hoje eu já não faço isso. Casca de ovo, eu trituro a casca de ovo e coloco nas minhas orquídeas. Não precisa ir para o lixo, a gente consegue reaproveitar. Então, eu não estou mandando esse lixo mais para o aterro. Eu estou fazendo ele circular dentro da minha própria casa. Estou dando um exemplo pequeno, mas do que a gente pode fazer também em grande escala. A gente está falando do desmatamento. É assim, preciso falar sobre a Amazônia com alguém? Não, né? O mundo fala sobre isso.
O mundo está falando que a gente está desmatando de uma maneira irresponsável, inconsequente. Fora do Brasil, eles falam, vocês, brasileiros, não têm noção que vocês são o pulmão do mundo. A gente realmente não se dá conta da riqueza que a gente tem. Então, é bom que a gente, enfim, olhe para isso de uma maneira mais, enfim, né, consciente mesmo. Uso de recursos naturais. Quem aqui usa a água da chuva para lavar o quintal? Boa, tá vendo? Quem usa da máquina de lavar água que sobra da máquina de lavar para lavar o quintal? E ainda fica cheiroso o quintal, hein? Porque daí vem, né, com amaciante, enfim. É disso que eu estou falando, sabe? Quem deixa a cortina da casa aberta para usar menos energia em casa e para deixar a luz natural entrar? Eu estou trazendo pequenos exemplos que eu quero que realmente toquem vocês, entendeu? Que a gente possa, que a gente tenha essa consciência que a gente pode mudar. Então, são pequenos passos que a gente vai avançando aí, né, gradativamente. Eficiência energética. Hoje a gente usa, né, de fontes de energia fora do país. Tem empresas, cidades. Eu tive a chance de participar de um case na França, falando de uma cidade pequenininha perto de Paris, que não tem sol, como a gente tem aqui. Eles tinham placas solares. Eles não só usaram todos os recursos de energia através de placa solar num país que o sol é uma coisa escassa. Eles reformaram o hospital, eles colocaram todos os recursos na escola, na educação. Enfim, chegou uma hora que eles não tinham mais o que fazer com aquele recurso e eles estavam vendendo para cidades próximas. Então, assim, olha o ativo que a gente tem. A gente tem sol o tempo todo, né? A gente pode ter energia vindo do vento. A gente pode mudar os nossos hábitos em relação a isso. Hoje, a gente fala muito também de consumo consciente. Hoje, quando você vai comprar um eletrodoméstico, é importante que a gente saiba qual o consumo, porque, às vezes, o valor, você fala assim, nossa, mas está mais em conta. Mas essa diferença vai vir na conta de energia. Então, se a gente mudar esse olhar, vai ser um passo importante. E aí, isso a gente está falando só de meio ambiente. Eu ficaria aqui a manhã toda conversando com vocês, o dia todo, e se a gente sentasse para tomar cerveja, a gente ia virar à noite batendo papo e falando sobre esse assunto. Mas, enfim, são alguns pontos que eu trouxe para fazer a gente pensar um pouquinho mais. E aí vamos falar do social. Eu venho do social, eu nasci com essa veia. Eu nasci vendo a minha avó e a minha mãe a fazerem comida para a comunidade local. Eu cresci olhando para o meu amigo do lado do que ele estava precisando ou não. Eu cresci com o hábito de, você ganha um brinquedo, doa um que você tem para alguém que não tem. Mas ele vai muito além disso, né? A gente tinha o social, até algum tempo atrás, com doação de cesta básica. Não é isso. Ele é muito mais amplo do que isso. E o social ele muda uma vida. Essa vida vai impactar a família. Essa família vai impactar uma sociedade. E, com isso, eu falo que sabe gota na água que vai reverberando quando cai uma pedrinha, que você vê né, criando essa onda? O social é um pouco disso. É você olhar para os direitos humanos de uma maneira além do que dá só a comida. O que você, empresário, pode fazer para mudar a realidade do teu bairro. A gente vê muito os empresários indo para uma linha de vou ajudar uma instituição muito longe. Hoje a gente está falando, olha em volta. Você não precisa ir muito longe. E aí tem milhões de cases, tá, de empresas que acabaram colocando sua operação no meio de comunidades. Essa comunidade não recebeu de uma maneira amistosa. Ninguém foi lá conversar com essa sociedade dizendo, a partir de agora tem uma fábrica funcionando 24 horas, que vai atrapalhar a sua vida. Tá? Essas pessoas moram em barracos. O barulho de uma empresa funcionando a noite toda acaba com uma família, porque te deixa nervoso, você tem que trabalhar no dia seguinte, você vai brigar com o filho, que vai sair, que vai brigar com o amiguinho da escola. Então, olha o impacto do social.
Essa empresa, quando ela percebeu o caminho que ela estava tomando, ela falou, opa, espera aí, deixa eu conversar com essa comunidade. Marcou, criou um programa de aperfeiçoamento para os jovens. Eles tinham alguns índices de vandalismo e de assalto para os caminhões que iam fazer as descargas, né, dos materiais, insumos na madrugada. E depois dessa ação, depois que essa empresa se aproximou dessa comunidade, ela conseguiu melhorar a capacidade do negócio dela, porque ela começou a contratar essas empresas, ela reduziu os custos, porque ela não precisava pagar vale transporte. Com isso, ela, né, deixou de impactar também, né, e de agredir, na verdade, o meio ambiente, porque é muito comum, aqui no interior não, mas em São Paulo, a gente levar 2 horas de um ponto para chegar no trabalho. São 2 horas queimando combustível. A gente, diferente de países da Europa, que faz tudo a pé, né? Eles têm esse hábito, o transporte público realmente funciona, mas, enfim, também é outro assunto que a gente ficaria aqui 2 dias conversando. Eu trago o exemplo da França, porque eu morei lá. Paris é do tamanho de um bairro em São Paulo, de um bairro. A França, gente, é do tamanho do estado de Minas Gerais. Então, eles não têm noção da grandiosidade que é o Brasil. Então, a rotina deles de andar, de usar transporte público, é porque é tudo muito mais fácil. E toda a organização, eles têm assim, toda cidade, que para a gente seria um bairro, mas que eles chamam de cidade, eles têm já uma estrutura que, assim, você tem um posto de saúde, você tem as escolas de todos os níveis, né, integral, faculdade, tudo próximo. Óbvio que tem uma questão do frio, né? É um país muito frio, então as pessoas não querem também se locomover tanto, mas todas têm uma estrutura muito próxima e têm um apoio social muito próximo, o que evita que você, né, ande largas escalas. Então, eles não entendiam como que vocês ficam 2 horas no trânsito para ir até o trabalho. Eu falei, vocês não estão entendendo, a gente volta. Então, são 4 horas do nosso dia no trânsito. Então, felizes de vocês que moram no interior, que eu já sei que tem trânsito, mas bem diferente do que São Paulo, né? E pós-pandemia mudou ainda bastante, mas a gente vive esses conflitos. E aí a gente também no social a gente pode falar, né? Porque eu falei já um pouco desse engajamento na transformação no entorno. A gente vai falar, obviamente, de diversidade e inclusão, que é uma pauta que também está em todos os veículos de comunicação. O que a gente traz disso? Uma equipe diversa, ela vai trazer pontos de vista que eu não sei o que é, que o outro precisa escutá-lo para saber qual é a dor, qual é a dificuldade. É muito... Deixa eu achar a palavra certa. Assim, é muito cômodo a gente ficar sentado e acusando. Eu vou trazer um exemplo aqui de diversidade e inclusão. A gente abriu um projeto uma vez para, enfim, eu faço parte também do Grupo Mulheres do Brasil, e essa foi uma ação do Grupo Mulheres do Brasil de capacitação de meninas. Tinha um escopo, tá? Eram jovens negras da periferia. Elas se cadastravam, a lista era imensa, assim, sei lá, tinha 60 jovens cadastradas. E elas não chegavam no dia da entrevista. Elas marcavam a entrevista, elas conversavam com o RH, elas passavam para essa primeira triagem e elas não chegavam para a entrevista presencial. Enfim, chegou uma hora que a organização falou, não, gente, espera aí. A gente precisa entender o que está acontecendo. E a gente foi entender o que estava acontecendo. Então, essa menina, que mora numa comunidade, a gente brinca que ela não atravessava a ponte. Vou dar, não sei quem conhece São Paulo, mas assim, tem uma favela muito grande, você atravessa a ponte e é o Shopping Morumbi. É outro planeta para elas. E aí, essa empresa que estava muito engajada em incluir a diversidade, né, fazer essa parte de inclusão, ela falava assim, poxa, a gente abre vaga e a gente não consegue preencher. E aí, uma equipe foi entender o que estava acontecendo. Essa menina, que o slogan era atravessou a ponte, ela chegou num prédio gigantesco, que a gente fala que é um pé direito, que você olha e não vê o fim. Para você ir até a recepção, tinha uma escada rolante gigantesca,
muitas não sabiam andar de escada rolante. E aí você tinha um segurança na porta, fardado, mapeando as pessoas que estavam entrando. Essa menina não se sentia acolhida na porta do lugar que ela ia fazer entrevista. E era ali que a gente perdia essa jovem. E aí foi feito todo um trabalho de, não é ela que tem que vir aqui, é a gente que precisa ir até lá. Foi montado um posto dentro da comunidade. Essas meninas foram acolhidas dentro da comunidade e elas foram preparadas para entrar em um espaço que elas não se sentiam merecedoras de estarem ali. E aí, quando você senta e conversa com uma jovem dessa, é desesperador. É um abismo. É um abismo. Mas aí, qual é a contrapartida disso? Quando você acolhe essa menina, quando você diz para ela o quanto ela pode, e ela de fato pode, ninguém mais segura. E aí ela começa a ser uma referência positiva para a comunidade dela. O que a gente tem de case, gente, de jovens empreendedoras na comunidade, ficaria aqui horas contando para vocês. Então, assim, faltava esse acolhimento. Estou trazendo um pouquinho do social em detalhes para a gente só entender a dimensão, né, do abismo que separa a gente. A gente também fala muito de comunidades e cidades sustentáveis. Também trouxe esse exemplo aí da França, que tudo acontece ali, né, que você não precisa andar 2 horas para fazer uma determinada ação, para trabalhar. Essas comunidades e cidades sustentáveis, por que eu vou comprar? Não é um boicote, eu quero que isso fique bem claro aqui, de um grande magazine, se eu posso valorizar o meu vizinho, que está ali produzindo de uma maneira caseira. Renata, aqui, ó, usando a minha própria composteira para alimentar a terra da minha casa, que vai me gerar a minha pimenta, o meu manjericão. Por que eu não posso fazer isso? Por que é mais fácil para a gente pegar o carro, às vezes andar, ir num grande hipermercado, e a gente não valoriza o nosso vizinho e a nossa comunidade? A gente é sustentável quando você valoriza isso, porque você está valorizando uma cadeia. Primeiro, que você está comendo alguma coisa muito mais natural, vindo da terra. Para a sua saúde, isso já é ótimo. Segundo, que você está valorizando o empreendedor. E segundo, que está do lado da sua casa, muitas vezes, e a gente não sabe. Então, um exercício bacana que eu convido vocês a fazerem é assim, estudem o bairro que vocês moram. Às vezes, você quer um presente que a tua vizinha do lado faz, manual, lindo, que você bate na porta dela, compra, e que você não se dá conta nesta cadeia social do que você está fazendo, do que você está alimentando. E aí vamos falar do último agora, né? Da tal da governança, que as empresas sofrem um pouquinho. Deixa eu passar aqui. Que a gente fala muito do tal do compliance, da ética, da transparência das empresas, da transparência da divulgação dos resultados, do combate à corrupção, da estrutura de receber denúncias. Esse canal de denúncias na empresa, obviamente que sendo anônimo, ele é a ponte mais efetiva para denúncias. A gente tem casos de, enfim, várias mulheres e homens também, tá, que foram assediados e que não se sentiam à vontade de falar do assédio que eles estavam sofrendo. Até porque, há 10 anos atrás, ninguém daria crédito para isso. Né? Hoje a gente vem discutindo isso. Eu trabalho numa assessoria que a gente pega na mão do empresário e ele fala assim, olha, eu quero me engajar com o tema. Então, a gente fala, vem cá. São vários passos. Né? Assim, a gente recebe muito empresas falando, eu quero relatório de sustentabilidade porque eu preciso comunicar as ações que eu já faço.
Ótimo, mas antes a gente precisa criar uma matriz de materialidade. Eu preciso ter um raio-x da sua empresa. Eu preciso, de fato, saber o que você faz. Eu preciso ter as evidências do que você faz. Porque você pode me falar uma coisa, mas você precisa me provar que você faz isso. Através de registros, através de ações. E aí você torna isso público. Vocês também devem ter ouvido falar do tal do greenwash, que todo mundo fala, que nada mais é do que você pegar uma ação que você faz um estardalhaço, mas 90% você está fazendo errado. É sustentável isso para a gente que está falando que a gente quer construir um país, que a gente quer olhar para um planeta, que a gente quer que os nossos filhos tenham uma vida melhor, que a gente quer ter uma vida melhor? Não é. Então, enfim, né, a gente está falando aí de política de remuneração, né, e de diversidade. Por que as mulheres têm os mesmos cargos e ganham 40% menos? Por que uma mulher negra, com o mesmo cargo de um executivo branco, ela ganha menos? A gente precisa, pelo menos, olhar para isso. Você não precisa dizer eu concordo, eu discordo, mas olha para isso. O que leva? O que nos leva, né, a fazer isso? A gente vem de uma sociedade cheia de viés. A gente foi doutrinado, e aí todos nós, a escolher entre o branco e o preto, o feminino e o masculino. Né? Será que só tem esses dois lados? Eu falo que se a gente trabalhasse, obviamente, a educação, mas se a gente trabalhasse o amor e o respeito, gente, todo o resto viria de uma maneira tão natural. Porque com o amor você não vai agredir o outro, e com respeito você vai discordar, mas você está respeitando. Então, essa dualidade, sabe? A gente precisa vencer isso em todos os quesitos. E aí, assim, estando claro aí para vocês o que significa a sigla, né? O E, o S e o G, a gente vai falar um pouquinho sobre a Agenda 2030. Enfim, foi um acordo em Paris também, né? A gente já tinha desenvolvido, a ONU, na verdade, desenvolveu os 17 ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é uma ação desesperadora, apesar de estruturada, da gente se manter vivo daqui a algum tempo. Né? Então, dentro de cada um desses ODSs, a gente tem um desmembramento enorme. Então, assim, são 17, mas, ao todo, são 169 ações. É possível a gente olhar para 169 ações? Não, mas se cada um fizer um pouquinho, a gente já vai mitigar muita coisa, a gente já vai reduzir muita coisa. E aí eu trouxe um vídeo para mostrar que, assim, 2030 está aí. Será que a gente já fez a nossa parte? A gente está discutindo essa agenda há muito tempo. E você passa o vídeo para mim? Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande. E agora você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existe mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas: água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho.
mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente, aos amigos que tem ou os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Só lembrando. É possível a gente fazer isso? É, né? É engraçado porque, assim, a gente fica discutindo tanto, e aí você volta, você volta para o seu quintal, gente. Né? A gente volta olhando o que eu posso fazer para mudar isso. A parte boa, e aí eu acho que já vem de uma mudança aí, é que de educação, essa geração nova, elas sabem, tá? Elas te cobram sobre isso. Então, assim, a gente vai aprender na raça, a gente vai aprender pela necessidade, e, infelizmente, a gente vai aprender pela dor, que é o pior caminho. E a pandemia veio mostrar isso, né? A gente reduziu a emissão de gás, porque as pessoas ficaram mais em casa, porque as pessoas não saíram. Dá para sair? Dá para socializar? Dá. Então, antes a gente ia, pegava o carro, ia até um lugar, voltava para casa, pegava o carro, ia para outro lugar, voltava para casa, pegava o carro. Aí você falava assim, não, só posso sair uma vez, eu vou sair, vou fazer tudo. E aí eu volto. A gente pega carro para tudo, né? Eu falo, se me tirar o carro e o celular, morri, não existo mais. Então, vamos olhar para isso, vamos pelo menos pensar nisso. E aí eu vou trazer 2 cases para vocês, um na França e um no Brasil. Pode mudar para mim, Gui? Eu tive a chance de visitar um telhado verde em Paris. Não sei quem conhece, mas com certeza todo mundo já viu. É conhecida como a cidade de luz, mas é a cidade do concreto. Você tem lá a Champs-Élysées, que é linda, e depois prédio, prédio, prédio. Quando você sobe, você vê o rio e prédio, 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 prédio. A gente está sofrendo muito na Europa com as ondas de calor. Então, assim, você tem um longo período de frio e de muito frio. Eu peguei neve lá, pesada, que também não era normal nevar tanto na França assim. Eu peguei 2 nevascas que meu marido teve que dormir na rua, porque ele não conseguiu chegar em casa, neste ponto, de ter aviso na TV, em todos os canais de TV, dizendo, olha, são 8h30 da noite, é um apelo do presidente pedindo para as pessoas abrirem as casas e receberem as pessoas que estavam na rua, porque eles não iam conseguir chegar em casa. E não chegaram. As escolas, né, as comunidades, e aí todo o bairro tem uma ação social, a equipe social abriu o ginásio. E foi exatamente isso, você não conseguia andar. Paris foi tomado por uma neve. Lindo, lindo de ver, gente. Uma vez, né? Você que precisa ter uma vida, né, num país desse, é desafiador. E quando eu visitei um telhado verde, eu falava assim, gente, é isso, né? Por que a gente não usa isso? Por que no Brasil a gente não pensa nisso? Estou falando de já 6, 7 anos atrás. Então, eu trouxe um pouco do que a França está fazendo, que é meio que dá um norte para a gente, eles têm um plano audacioso, mas também trouxe um case do Brasil, que eu descobri enquanto estava morando fora e que eu tive a chance de visitar recentemente. Então, vamos lá. Pode passar para mim, Gui? Desde 2015, a França aprovou uma lei que todo prédio comercial ele tem que sair com o telhado verde com placas solares. Então, assim, sou uma construtora, vou construir um prédio comercial. No prédio comercial tem lá todos os laudos, e, inclusive, um dos laudos é telhado verde e placa solar. Com isso, você vai
o próprio prédio vai gerar energia, né? Vai deixar esse ambiente com esse teto verde menos aquecido, né, por conta da pedra, né, do concreto, e vai proteger das intempéries, porque é um solo, né? Eu falo, a gente é a cidade do concreto, né? Vamos lá? Todo mundo que tem um jardinzinho coloca, fala, não, muita sujeira. Deixa eu colocar um piso aqui. A gente vem dessa geração. A gente só não tem ideia que, quando você coloca um piso desse na sua calçada, na sua casa, você não vai usar mais a vassoura para ir lá retirar, né, o matinho que cresceu, mas você também está sendo responsável pela crise hídrica, pela falta de água, porque o solo ele não vai absorver essa água. Então, assim, será que a gente não é responsável por tudo isso? De uma certa maneira, sim. E aí a França tem um plano audacioso, né? Eles contrataram um arquiteto, Vicente Callebaut, para criar um projeto, né? Na verdade, a Prefeitura de Paris, para criar um projeto que se chama Smart 2050. O plano deles é, em 2050, Paris não vai ser mais conhecida só como a cidade-luz, mas ela vai ser conhecida como a cidade verde. E aí eu trouxe umas fotos para a gente ver. Não sei se vocês conseguem ver com uma nitidez, mas eles pegaram os prédios, e o projeto é que eles envelopem esses prédios com verde. Na França, tem muito parque. E aí você fala assim, poxa, o que eles fazem com toda a estrutura vegetal? Vou dar um exemplo real comigo. Tá? Cheguei lá, aluguei uma casa, recebi um comunicado da prefeitura local dizendo, bem-vindo ao bairro, existe uma série de regras. Uma vez por semana vai passar a coleta de verde. Os caras me deram um saco para a coleta de verde. Tá? Então, tinha um saco com o número da minha casa, eu colocava todos os restos de grama, de folha, tudo dentro desse saco, e tinha o dia certo e o horário certo para colocar na calçada da minha casa. Eles pegavam isso e jogavam o saco de volta. Não é um monte de plástico que a gente usa, o saquinho do supermercado, né, como lixo em casa. Não, era reusado o tempo todo. Isso também tinha para o lixo reciclável. E aí tinham duas coisas que a gente tinha que ir até a coleta: roupa e vidro, que você não podia colocar isso na mesma linha, né, de lixo reciclável. Enfim, tinha tudo uma data muito certinha, porque tudo tinha uma destinação certa. Eles pegam essas sobras, eles tratam essa árvore com algum produto químico, isso vira adubo depois e vai para todos os jardins da cidade. Então, nada é desperdiçado, tudo é muito reaproveitado. E aí, esse é um prédio real em Paris, em frente a um parque grande. Ele já tem alguma parte de verdinhos, né? A França é bonita, né? Porque é tudo muito florido, e quando chega a primavera, você vê tudo muito florido. Realmente, eles cuidam muito disso, mas a ideia é que isso seja perene. Então, gente, vocês conseguem ver que assim é você pegar um edifício de 20 andares e fazer com que esse edifício vire, de uma certa maneira, um armazenador, né, de recursos naturais. Com isso, você vai usar menos ar-condicionado quando precisar, ou menos aquecedor, no caso deles, né, porque lá é mais aquecedor do que o ar-condicionado. Mas você consegue equilibrar. A Alemanha fez um estudo, pegou 2 ruas, elas ficaram medindo a temperatura, e na outra elas arborizaram, colocaram vegetação e começaram a medir. Eles fizeram esse projeto por 6 meses. Estou falando de uma quadra para outra, tá? A diminuição do aquecimento do tempo mesmo, sim, era absurda. Então, assim, é provável que, se a gente, né, se Paris colocar tudo isso em prática, realmente eles vão conseguir reter bastante o aquecimento global. Espero eu que eles consigam. Mas aí vocês vão me falar, poxa, Renata, é muito fácil falar da Europa, né? Olha, né, a gente é muito pequenininho perto da história de vida que a Europa tem.
Será que tem coisa legal sendo feita no Brasil? Tem. Tem muita coisa legal. Eu visitei o Shopping Eldorado. Não sei quem conhece aqui de São Paulo, mas é uma estrutura gigantesca. E eu juro que eu saí de lá com orgulho do trabalho deles, sabe? Tipo, falando, cara, é isso, a gente pode fazer isso. Hoje eles têm, na entrada do shopping, quando você começa a visitar, aliás, vocês podem visitar, tá? Então, ligam no shopping, entra lá, Telhado Verde, Shopping Eldorado, tem as datas certas de visitas, mas qualquer um pode visitar. E aí eles pegam a água da chuva, eles colocaram um coletor de água para chuva, toda a água do banheiro do shopping inteiro vem da chuva, minha gente. Não está saindo de uma hidrelétrica, não está saindo de um reservatório. Eles estão aproveitando o recurso natural. E tudo isso é tratado. Eles pegaram o que era um problema para eles, porque eles tinham que manter a área do telhado limpa, e fizeram o maior telhado verde de São Paulo. Eu não conheço outro, pelo menos por hora, não. E aí eles pegaram todo o resto de alimento da praça de alimentação, Shopping Paulista, lotado o tempo todo, né? Então, o consumo de comida ali na praça é um negócio de toneladas. Eles compraram um maquinário. Hoje é feita uma triagem na praça de alimentação, já, né, separado o plástico, o talher, enfim, esse trabalho já começa ali. Eles têm uma máquina que ela acelera o processamento desses restos de alimento para virar adubo. E aí eles começaram a alimentar, através de caixas de feira, uma horta. Hoje eles têm jabuticaba, hoje eles têm pitanga, hoje eles têm uma parte a horta é gigantesca, assim, é um negócio impressionante. E aí, o que eles fizeram com isso? Eles pegaram os catadores de lixo e levaram para dentro do shopping. Hoje você tem, acho que 5 famílias lá, que todo o material reciclado do shopping ele é vendido e esse dinheiro vai para essas 5 famílias. E aí, quando você fala com um catador de lixo que está conseguindo pagar a faculdade do filho, e que ele saiu da rua e que ele está fazendo o trabalho dele num shopping, é de uma realização pessoal tão grande, é de uma dignidade para esse profissional tão grande. E eu falei para ele, você tem ideia da importância do teu trabalho? Aí ele falou assim, a importância que eu sei é que eu estou conseguindo pagar a faculdade do meu filho. Eu falei, o recurso te faz com que você pague a faculdade do seu filho, mas você está impactando a minha vida, você está impactando a vida da minha filha. Por quê? Porque esse lixo todo saía de caminhão e até um aterro sanitário. Então, a gente tinha, imagina quantos caminhões não saíam dali de lixo, e aí você emitindo gás. E aí chegava num aterro, e aí quando você coloca esses dejetos lá, você emite metano. E tudo isso está poluindo o nosso meio ambiente. Então, o trabalho dele é muito além disso. Bom, então, eles, além de toda essa produção que eles fazem, todos os funcionários do shopping podem subir, colher e levar para casa. Eles não compram isso. Não estão vendendo, não virou um ativo financeiro, virou um ativo social. Eles têm essa importância. O cara que ele tirou da rua de catador, hoje ele tem um salário porque ele tem insumos para o trabalho dele. Então, é por isso que, né, dá a chance dele pagar a faculdade do filho. Mas, antes, ele é o cara que a gente não respeita muito e que a gente vê na rua o tempo todo carregando, né, uma cesta, uma charretinha, né, recolhendo latinha, plástico, tudo que é possível vender e reciclar. E aí, enfim, melhor do que isso, tem um vídeo contando bem essa história. Quem disse que não é possível fazermos uma cidade mais verde?
Consciente da enorme quantidade de lixo orgânico que sua praça de alimentação produzia, o Shopping Eldorado tomou uma iniciativa que o colocou entre os maiores modelos de sustentabilidade de São Paulo. Através da compostagem dos restos de comida descartados no shopping, o destino do lixo deixa de ser o aterro e passa a ser a horta no terraço do prédio, ocupando uma área de 5.000 metros quadrados. Para transformar tudo isso em adubo, o lixo passa por uma triagem fina, na qual os dejetos não orgânicos são retirados. Na primeira semana, a mistura fica guardada em ambiente fechado, até estar pronta para o terraço, onde é exposta ao sol por mais 7 dias. E pronto! A fazenda urbana recebe o adubo e cresce sem qualquer tipo de defensivo agrícola, gerando uma rica produção com baixo custo e equipe de apoio reduzida. E um dos grandes objetivos que nós temos com esse projeto é reduzir a zero a emissão de lixo para aterro sanitário. Nós queremos ser o primeiro shopping a não mandar lixo para aterro sanitário dentro da cidade de São Paulo. E parte desse projeto ela está sendo construída com essa horta que a gente tem aqui na cobertura do shopping. O resultado da colheita é aproveitado pelos funcionários do shopping, que levam para casa produtos 100% orgânicos. Esse eu acho que é o grande diferencial hoje nosso, assim, de engajar o cara, porque vencer essa barreira cultural é difícil. O resto de comida aqui é para um aterro sanitário virar comida novamente. E não é só virar comida para ele. O funcionário da limpeza que eventualmente não vem para cá no dia a dia, quando ele sobe aqui e vê o telhado forrado e os pés em ponto de colheita, eles ficam surpresos. É uma alegria legal aí para a equipe. E o Shopping Eldorado quer mais. O objetivo é conseguir reciclar não apenas 50% dos restos de alimentos, e sim a sua totalidade. E isso será possível com a conscientização, ajuda e apoio dos funcionários locais. Além disso, o plano de expansão prevê ocupar todos os 5.000 metros quadrados da cobertura do shopping, transformando o lugar em uma grande ilha verde no meio da cidade. Um projeto economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto, que contribui para fazer de São Paulo uma cidade menos cinza. Visitem, tá? Que eu acho uma coisa bem legal. E aí, pode passar mais um. E aí, finalizando aqui, para a gente não esquecer, né? É uma frase constante, assim, recorrente do head da Bion, que é meu diretor. Ele fala: ESG ele não é uma tendência do futuro, ele é uma ação do presente, é já. A gente não está discutindo o que a gente pode fazer, a gente tem que criar soluções para zerar isso já. E aí é uma sugestão muito minha, assim, tentem reciclar velhos hábitos, tentem ser sustentável. É um dia sem comer carne, eu não estou dizendo para todo mundo, né, coma carne todos os dias. Um dia, será que não dá? Será que não dá um dia para aproveitar e fazer uma caminhada e deixar o carro? Será que não dá para fazer uma horta em casa? Será que a gente precisa cimentar tudo, né? Será que não é legal? Assim, vou falar que um dos meus maiores prazeres é ver minha filha, eu cozinhando, e falar: filha, pega manjericão para a mamãe, e ela ir lá e voltar com os galinhos de manjericão. Então, são pequenas ações, né? Estou falando isso na parte individual. Para os empresários, cara, vocês têm um ativo gigantesco, porque é bem para a empresa, é bem para a comunidade e é bem para a família dos seus funcionários. Porque seus funcionários bem engajados, eles vão engajar as famílias. Abram as portas das empresas para receber funcionários, filhos de funcionários. A gente geralmente vai para a empresa só para trabalhar. Façam rodadas como essa, tragam discussões como essa, convidem as famílias para participarem disso. E é isso. E se a gente puder, né, não puder reusar, a gente pode reduzir. É só importante que a gente faça algo. E é isso, queria agradecer aí o tempo de vocês, a vinda, obrigada por me ouvirem, obrigada ao jornal Visão de Negócios pelo convite. E, bom, meus contatos estão aí, vai ficar em um pouquinho. Para quem quiser seguir a gente, seguir a Bion, meu contato, meu e-mail está aí. Obrigada.